Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Querido Deus, obrigado por esta manhã, por estar na Tua casa. E agora queremos ouvir a Tua voz, que Teu Espírito tenha total liberdade de nos falar, de nos transformar, de nos trazer conhecimento, Senhor, da Tua vontade, coisas concernentes ao Teu reino, para que sejamos cada dia mais, Senhor, conduzidos pelo Teu Espírito, pelo caminho da Tua palavra. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero falar essa manhã sobre um tema que diz assim: aprendendo a destruir sofismas. Ou aprendendo a destruir sofismas significa aprendendo a destruir mentiras estabelecidas como se fossem verdades. O inimigo é o grande criador de sofismas. E o maior campo de batalha que pode haver é a nossa mente, é na nossa mente, ela ocorre na nossa mente. É porque na nossa mente, a nossa mente é o lugar onde nasce as nossas decisões, nossas atitudes, a nossa maneira de viver, aonde nasce até mesmo a nossa saúde e a nossa enfermidade. A nossa mente é o maior campo de batalha que o homem enfrenta. Por isso, sofismas lançados por Satanás, pensamentos errados, estruturas, construções que se colocam como fortaleza, não deixando que a gente venha viver ou entender ou compreender a verdade de Deus para a nossa vida. Nós muitas vezes, quando estamos debaixo de sofismas diabólicos, estamos vivendo muito aquém daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus tem para nós. Deixamos de desfrutar, de ter experiências melhores e maiores com Deus. Assumimos verdades que não são as verdades de Deus. Para nós são verdades mentirosas, são verdades trabalhadas. Como o próprio Satanás, quando tentou Jesus e disse: olha, lança daqui lá embaixo, porque está escrito. Era uma verdade, estava escrito realmente, mas era uma verdade mentirosa, porque ela estava distorcida, ela omitia a verdade de Deus. E há muitas pessoas que estão vivendo essas mentiras. Há muitas pessoas que a sua vida cristã é apenas mentiras, porque vivem constantemente debaixo de jugo, debaixo de acusação, debaixo do medo, debaixo da tristeza, debaixo do temor. Estão sempre se sentindo como fosse uma fraude, que não fosse muito um crente realmente verdadeiro, ou um crente de segunda categoria, porque foram construídos sofismas. E a intenção da nossa palavra nesta manhã é destruir esses sofismas, é destruir essas fortalezas, é destruir tudo isso que se levanta. A Bíblia diz que se levanta, vamos prestar atenção aqui no texto lido, porque, lendo de novo, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
As nossas armas, a arma da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas. No verso seguinte, destruindo os conselhos. Algumas versões estão dizendo, destruindo todos os sofismas. Todos os conselhos, pode ser conselhos malignos. Toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. Então existe um conhecimento subjetivo, existe um conhecimento humano, um conhecimento errado, que precisa ser destruído porque ele está afrontando o conhecimento de Deus. Há pensamentos errados que se levantam contra ou se opõem, ou é realmente uma oposição aos pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos se tornam muitas vezes uma oposição contra o conhecimento de Deus. Não é o que Deus pensa, não é o que Deus quer fazer, não é como Deus quer agir. Por isso preciso levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Colocar todos os pensamentos, todo entendimento, aquilo que entendemos, colocar debaixo do reino de Deus, do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero aqui, irmãos, deixar algumas dicas de como vamos destruir fortalezas e sofismas. Às vezes nós mesmos temos pensamentos errados, porque os nossos pensamentos, como eu falei, pode ter origem de uma influência maligna. Pensamentos que nascem, você não sabe de onde veio. É apenas uma influência maligna. E eu falei que pode ser pensamentos vestidos como uma falsa verdade para te enganar. Ou de uma falsa piedade para lhe enganar. Tenta tirar um pouquinho do eco, tá assim, um pouquinho de eco, tá aqui atrapalhando um pouquinho quando eu falo. Aí depois de 2 minutos que eu escuto minha voz. Aí dá um bug aqui na mente. Irmãos, levando então cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, porque eu disse que muitos pensamentos não têm origem em Deus, nem todos os pensamentos têm origem em Deus. Pensamentos podem vir então, como eu falei, pode vir de Satanás. Tanto a Bíblia diz que ele é o acusador, como também ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Pensamentos podem nascer, pensamentos errados podem nascer através de momentos e circunstâncias que vivemos. Às vezes vivemos momentos que não condiz com a realidade constante e contínua, é apenas um momento, mas a gente vive aquele momento como se fosse para sempre. Estão entendendo? Já foram arrebatados? Estão entendendo ou não? Tem gente aí? Amém? Eu quero saber, irmãos, não deixe seu pensamento ser levado não. Vamos batalhar agora na nossa mente, porque eu acho que Deus tem algo aqui para nós, essa manhã. Pensamento pode nascer de um sentimento também. Às vezes você acorda, está se sentindo mal, não está se sentindo bem naquele momento. Você está sentindo, não estou dizendo fisicamente, estou falando, as suas emoções naquele momento não estão bons. Logo, os seus pensamentos vão ser influenciados por aquele momento emocional, e você não vai ter a verdade absoluta, você vai se achar a pior pessoa do mundo. Mas na verdade você não é a pior pessoa do mundo. É apenas um momento que está transformando o seu pensamento. O campo de batalha ali está sendo vencido, porque aquela não é a verdade sobre você. É apenas um momento e um sentimento. Às vezes uma palavra que vem contra você, alguém que fala, alguém que é usado pelo cão para te tirar da graça, mas aquilo não é a verdade. Mas aquilo pode afetar os seus pensamentos, as suas decisões. E por isso Satanás ele tem tanto interesse em influenciar a mente humana.
para que você não descubra quem realmente você é em Cristo Jesus. Há uma realidade, há uma vontade de Deus maior que a nossa, há pensamentos de Deus maiores que os nossos. E eu quero então dizer, irmãos, como que a gente pode influenciar a nossa mente, o nosso pensamento. Primeira coisa, mude seu ambiente pela palavra de Deus. O que significa isso? Você pode dizer, hoje eu estou tão mal, não está legal. Você está numa atmosfera baixa. Não é como diz a ciência quântica, você está numa frequência baixa. Isso é natural, é o nosso corpo. Não é? Mas só que você pode mudar essa atmosfera, porque ela não diz a realidade, ela é apenas um momento. Como que você faz isso? Fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, abra sua boca e diga a palavra de Deus. Lembra quando Jesus foi confrontado, ele foi confrontado com uma mentira, com uma falsa verdade. O que ele usou? A palavra de Deus. Não, está escrito isso. Está escrito, comece a falar a palavra de Deus. Você vai, através da poderosa palavra de Deus na sua boca, você vai começar a controlar a atmosfera espiritual. Porque às vezes uma opressão ou um pensamento ruim sobre você é apenas uma atmosfera espiritual que vem te oprimir, ofuscando o seu pensamento para que ele não esteja sujeito à realidade ou à obediência total de Cristo Jesus. Então fale a palavra de Deus, fale, não, assim diz o Senhor, fale salmos, comece a mudar a atmosfera, comece a falar com fé, comece a projetar na sua mente a sua nova realidade em Cristo, porque como Paulo diz, aqui no verso 3, ainda que estamos andando na carne, não é? Verso 3 diz isso, não militamos segundo a carne. Há algo além da carne. Então se eu estou andando na carne, a atmosfera da carne está querendo me prender, a opressão, a tristeza, a angústia, eu vou começar então a usar as minhas armas espirituais. Se você percebeu aí, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então eu estou andando na carne, eu não vou reagir conforme a carne. As armas da minha milícia, ou da nossa milícia, não são carnais, elas são o quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a palavra é uma arma espiritual para destruir fortaleza. Quando você crê na palavra, quando você diz a palavra, Satanás ele tem que se retirar, porque a palavra é a verdade. A palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então descubra quem você é em Deus, a obra de Cristo na sua vida. Diga quem você é em Cristo, sempre. Porque Satanás sempre te joga para baixo, é uma enxurrada de acusação. Você não receba isso na sua vida. Mas diga, agradeça a Deus. Deus, eu te louvo pelo sangue da aliança que me faz alguém agradável a Deus. Eu te louvo porque eu sou uma nova criatura. Sabe, você vai mudando a atmosfera, aqueles demônios começam a fugir, começam a correr porque eles não suportam duas coisas. Eles não suportam a palavra de Deus na sua boca e ele não suporta a verdade. Agradeça a Deus. Deus, eu te agradeço porque o Senhor me apresenta ao Pai com alegria. Você começa a trazer uma atmosfera de gratidão e comunhão com Deus, através de uma verdade já estabelecida por Deus, que é a sua palavra. Eu te louvo pelo teu sangue, né, que me purifica. Eu te louvo por Jesus, pelo Espírito Santo derramado. Você começa a agradecer a Deus por essas verdades. E você vai perceber, você vai permanecer ali em guerra, em batalha. Você vai perceber que aquela atmosfera começa a mudar. Começa a haver um clima de paz, de transformação, de alegria na sua vida. Então o primeiro passo é isso. Segundo passo, creia. E quando você fala a palavra de Deus com toda a fé, com todo o seu coração, Deus chama, Deus traz à existência uma nova realidade para você. Romanos 4:17 diz assim: como está escrito, o
por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então quando você está falando a palavra de Deus, Deus está agindo naquele campo de batalha espiritual, e Ele começa a trazer as coisas à existência, Ele começa a mudar aquele ambiente, Ele começa a trazer um ambiente celestial, você começa então a adorar a Deus. Então creia nisso, que Deus traz à existência as coisas que não existem. Deus começa a trazer as coisas, como diz aqui o texto, né? As coisas que não são, como se já fossem. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus, Ele traz à existência coisas que não existem. Então agradeça a Deus, começa a ter gratidão, mesmo que as coisas naquele momento não existam, você começa a adorar e agradecer a Deus e louvar o nome dEle. Ele começa a trazer as coisas que não existem à existência. Eu estou falando aqui, irmãos, talvez muitos não estão entendendo, eu estou falando de algo espiritual, uma batalha espiritual, algo no campo espiritual. Eu estou falando do poder da palavra de Deus, eu estou falando da nossa mente crer nas coisas de Deus, realmente com fé, exercer a nossa fé. Como eu sempre cito aqui um texto lá em Hebreus, que a nossa confissão tem um grande e avultado galardão. O que você confessa? Então começa a confessar, mesmo as coisas que não são, como se elas já fossem. Começa a vê-las, começa a desfrutá-las antes que ela aconteça. Porque você vai mudar toda aquela dimensão. E as garras de Satanás que impediam o milagre, começam a se soltar. Porque você está agora entrando numa nova dimensão, uma dimensão de vitória, uma dimensão que você está destruindo as fortalezas do diabo, porque o diabo diz sempre: você não pode, você é um derrotado, você é um fracassado, essa doença é assim mesmo, não tem jeito, não tem cura, você precisa desistir de orar, Deus não se importa, sabe? É dessa dimensão você dá um salto, quando você começa a confessar a palavra de Deus, e você cria um ambiente para a manifestação dos milagres de Deus. E aí Deus começa a trazer existência nessa atmosfera espiritual, as coisas que não existem a existir, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja uma enfermidade, você começa a glorificar a Deus, você sai daquela atmosfera e entra numa atmosfera de milagres, aonde nenhum demônio pode entrar na dimensão da verdade, ele não pode entrar na dimensão da palavra santa de Deus. Por isso, eu começo, verso 5, a destruir os conselhos e toda altivez que se levanta. Altivez, Satanás, ele não é só astuto, ele é, podemos dizer, abusado. Então ele sempre vai tentar, mesmo que esteja além do alcance dele. Para quê? Porque pelo campo da mente, se ele conseguiu influenciar a sua mente, ele conseguiu dominar aquela atmosfera. Por isso pensamentos precisam ser domados. O outro ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos: adore a Deus. Adore a Deus com gratidão no seu coração. Adore aquele que traz à existência as coisas que não existem. Naquele momento de adoração e de gratidão, e você está proclamando a sua fé verdadeira, está colocando para fora, você está domando a sua mente. Por isso é importante falar. E adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus. Começa a sentir uma nova atmosfera. Começa a sentir um novo momento, um novo mover. Irmãos, quando Abraão estava dentro da tenda, Deus tinha uma promessa na vida dele. Mas Deus precisou falar para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para as estrelas do céu. O que muitas vezes precisamos fazer é mudar o ambiente. O ambiente ali da tenda de Abraão, ele só conseguia ver as lonas ali. Ele precisava mudar de ambiente. Quando ele sai, ele olha para os céus, ele olha com o olhar de Deus. Ele começa a olhar as estrelas, e Deus diz: agora sim, Abraão, conta elas, se é que podes,
porque a minha promessa vai se cumprir na sua vida. Se é que pode, conta, porque assim será a sua descendência. Sabe, às vezes o que nós precisamos é mudar o nosso olhar. Nós estamos muitas vezes num ambiente que nos sufoca, e a gente não pode insistir naquele ambiente, a gente precisa sair. E ambiente muitas vezes está dentro da nossa mente, o ambiente da incredulidade, o ambiente da reclamação, da murmuração, da ingratidão, aquele ambiente da incredulidade que só consegue ver o limite daquilo que está dentro de uma tenda. Você precisa sair e olhar com os olhos de Deus, porque quando ele sai da tenda, ele olha para o céu, e quando ele olha para o céu, ele ouve Deus falar. O que precisamos muitas vezes é mudar de atitudes, é sair da tenda, é mudar de atitudes, é ter atitudes certas, é decidir certo, é entrar nessa atmosfera de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor, e você vai começar a ver realmente que as fortalezas começam a se desmancharem diante de você. Essa linguagem da adoração, você precisa cultivar isso na sua vida, na sua casa, no seu quarto. Comece a cultivar a adoração, comece a crer dessa maneira. Olhe para as coisas com gratidão, mesmo que elas ainda não sejam, olha como se já fossem, porque você está agindo com fé, como eu preguei aqui no outro dia, né? Jesus falando da figueira, a figueira, Jesus falou assim, ó, se você disser, e no seu coração você não duvidar, então vai ser conforme você afirmou. O que a gente tem falado, o que a gente tem afirmado, qual tem sido a nossa linguagem? Tem uma linguagem nova de adoração, de louvor, de gratidão, e comece a treinar a sua mente a coincidir com o que você está falando. Você está falando com fé, então projete na sua mente aquilo que Deus está fazendo, as coisas mudando, se alterando. Sinta gratidão a Deus e louvor a Deus por que está acontecendo. Saia da tenda. Abraão precisou sair da tenda e olhar para entender o que Deus estava fazendo. Porque lá dentro da tenda ele não podia glorificar Deus, não. Ele tinha uma promessa e estava lá. Estava quietinho, estava lá, minha promessa, estou tão ruim, tão velhinho, acabou, não tem esperança, né? O negócio é assim mesmo. Aí Deus, sai daí, Abraão, isso aí não é o que eu tenho para você, não. Olha para o céu que eu tenho muita coisa para você ainda. Tem muita coisa. E a gente começa a botar ponto final na nossa vida em muitas coisas, né? Que já é para a gente estar vivendo outra. E a gente diz, não, é assim mesmo, acabou, não, Deus não pode mais me usar, não tenho mais futuro, não tenho mais esperança. Sabe o que é isso, irmãos? Satanás que, de alguma maneira, conseguiu trazer sofismas sobre a sua vida, porque não expressa, e essas palavras não expressam a verdade de Deus para você. Não expressam, não é o que Deus tem para você. Deus tem muito mais para você. E quem é Deus, começa a sentir o amor dele. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes se sentem tão mal amadas, acham que Deus está desprezando. Não, começa a adorar e abre o seu coração para o amor de Deus entrar. Louva a Deus por aquilo que Ele já fez, Ele já provou o amor dEle por você. E aquela frase lá antiga, né? Se você desejou que alguém morresse de amor por você, ele morreu. Ele morreu de amor por você. Então viva isso, né? A mentira, o sofisma de Satanás é esse, de um Deus que está rabugento, com raiva. Não, irmãos, olhe para Deus como uma fonte de vida, de salvação, de alegria, de paz. Glorifique a Deus por isso, porque essa é a verdade, é ou não é? É a verdade, Ele é. Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é maravilhoso. Então você começa a falar isso com gratidão no seu coração, e você começa a subir degraus espirituais, e Satanás vai ficando por terra, para trás, para longe. Você vai subindo para uma comunhão melhor, mais profunda com Deus. Por isso, irmãos, a minha palavra é esta: vamos aprender
a destruir estas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Vamos colocá-las sujeitas à obediência de Cristo, levando cativo todo pensamento, ou algumas versões, todo entendimento, à obediência de Cristo. O Cristo glorioso no trono, que reina em poder, em amor. Você pega as suas misérias, as suas fraquezas, os seus choros, e você começa a transferir isso por uma nova realidade de vida, que começa a se ver através da obra de Cristo, não através de você mesmo, mas da obra de Cristo na sua vida. Começa a se ver dessa maneira, porque dessa maneira você vai destruir todas as fortalezas, todos os pensamentos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Então, vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Fique de pé, se você puder, se você desejar. Querido Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és Deus tremendo. Pedimos que com Teu Espírito em nós, ensina-nos a cada dia mais deixar para trás todas as mentiras, todos os sofismas. Nesse campo de batalha que é a nossa mente, Senhor, tantas mentiras que nós nos acostumamos a viver, e assim nutrimos, Senhor, tantas dores que se tornou costume e vícios. Mas queremos, Senhor, anular tudo isso diante da Tua palavra. Queremos cultivar uma mente sã, uma mente dentro da Tua verdade, dentro do entendimento de quem Tu és e do que Tu fizeste por nós, e que não deixaste nada pendente. Te agradecemos, Pai, porque Tu se santificaste por nós, para completar aquilo que faltava em nós e que não podíamos fazer, para que pudéssemos chegar diante de Deus, santos e perfeitos. Obrigado pelo Teu sangue derramado, pela purificação dos nossos pecados, pelos milagres do Senhor que opera em nós. Oramos, Pai, no nome de Jesus, te agradecendo. Amém. Amém, irmãos. Bom domingo para todos. À noite, se Deus quiser, estaremos aqui para cultuá-la.